há muitos desafios, né, que um homem ele enfrenta em sua chamada, né? Quem tem chamada, tem um louvor que diz assim: a chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimento, de percas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida para quem suportar. Verdade. Esse hino, eu carrego sempre no meu coração, que a gente que faz a obra, né? A gente é alvo do inferno a todo tempo, né? Verdade. Jonas, hoje nós iremos falar sobre os desafios da chamada, né? Sim. Os desafios da chamada. E eu quero começar perguntando para você como que foi o início do seu ministério, né? Como que Deus te chamou aí para pregar a palavra e qual foi o seu maior medo? Conta aí os detalhes para nós. O início da minha chamada para mim foi muito especial, né? Me recordo que com 2 meses eu tinha aceitado Jesus Cristo, levantei minha mão ao Senhor. No ano de 2016, no mês de janeiro, a partir de 2 meses daí para frente, o Senhor começou a trabalhar em minha vida, né? E para mim foi uma experiência incrível, né? A maioria das pessoas pergunta como foi o início, né? Dessa grande trajetória, e foi marcante, né? A princípio Deus já havia usado muitos profetas, né? Para dizer que o Senhor tinha uma grande obra em nossa vida, meu amigo Rafa. E no começo a gente tem medo, né? Todos nós que fazemos a obra de Deus, a gente carrega o medo dentro do nosso coração, né? Um tremor. No começo eu achei que não iria conseguir, sinceramente. Mas Deus, Rafa, tem nos ajudado, né? Deus ele é especialista em nos capacitar, né? Ele pega o incapacitado para poder capacitar para a sua grande obra. E para mim foi extraordinário. Glória a Deus por isso. E você, quando você era criança, você tinha um medo, Jonas, de falar em público? Ou para você essa parte foi mais fácil? Verdade, meu amigo Rafa, eu sempre fui um pouco tímido, né? Pouco tímido. Desde a minha adolescência, eu sempre fui um adolescente meio tímido, né? Costumava falar assim muito em público. Sempre carreguei comigo que eu já cheguei a tocar instrumento, mas na minha mente nunca subiria num púlpito, né? Coisa de músico. Coisa de Então, viu, músicos? Não é pessoal não, viu? Fique em paz. Mas eu tocava tudo, mas o que Deus tinha comigo, assim, a escolha assim de Deus era para que eu fosse ministrar a sua palavra. No começo, né, todos nós temos aquele medo, aquele friozinho na barriga. Sim, verdade. Falar em público, né, Rafa? A gente sentiu muito medo, sim, mas eu costumo dizer, tem muita gente que pergunta, né, qual é o segredo para você ter uma boa desenvoltura, uma boa oratória, né? Praticar, meu amigo Rafa. É verdade. A gente só vai... costumo dizer, a gente vai usando a ferramenta, chega uma hora que Deus, o Senhor, vai aperfeiçoando dia após dia e tem feito a linda obra em nossa vida para a glória do teu nome. Amém, amém. Você acredita, Jonas, que quando eu era criança, eu tinha oportunidade para falar lá na frente, eu começava a chorar de nervoso. Eu chorava de nervoso, sabe? E não saía nada. As palavras saíam toda errada, né? Mas aí, como você falou, a gente vai praticando, né? Praticando. Na adolescência eu já comecei a ministrar ali aos poucos, né? A gente vai aperfeiçoando, vai melhorando, vai vendo outros pregadores pregar, e ali tirando essa linda ferramenta que é o dom da sua palavra, né? É verdade, Jonas. E você tem quantos anos? Eu atualmente estou com 23 anos. 23 anos. Você começou a pregar com quantos anos? Você lembra, Jonas? Eu tinha 15 anos. 15 anos. Isso. 8 anos aí já na estrada. Na estrada. E o seu pastor, né? Sempre te apoiou, sempre te ajudou.
no seu ministério, né? Sim, sim. Inclusive, eu considero meu pastor um dos maiores apoiadores do jovem, né? Sim, verdade. O que Deus entregou na mão do meu pastor, né? Que é o pastor Wander, se estiver nos assistindo aí, um grande abraço. Pai do Senhor, meu pastor, Deus abençoe, pastor Wander. Uma grande referência, né? Não é porque é meu pastor, mas é um dos maiores que eu já ouvi. Sim, verdade. Ele aposta muito na juventude, nos jovens. Tanto que, se os irmãos for lá na minha igreja, onde eu congrego, eu sou o menor da casa, irmãos. Tem muitos jovens pregadores lá. Ele apoia a gente bastante, dá um suporte enorme para nós podermos fazer a obra de Deus. Pastor, uma experiência bem rápida, meu amigo Rafa. Sim. Eu não tinha quase nenhum ano de cristão. Eu tinha uns 9 meses, 8 meses que eu estava pregando já. Olha só. E ele me colocou para ministrar um dos maiores eventos da nossa igreja, que é os 12 dias de clamor. Quase 300 pessoas. Meu Deus. Ele confiou essa oportunidade em nossas mãos. Ao meu ver, eu não tinha nem capacidade de falar, mas ele viu que, através do Espírito Santo de Deus, e viu o talento em minha vida para me falar para aquelas pessoas e, graças a Deus, aquele dia Jesus salvou 17 almas. Glória a Deus. Ele apoia muito os jovens. Meu pastor, ele apoia demais a juventude, aposta muito nos jovens. Eu acho que é por isso também que estamos aqui, né? É verdade. E você falando aí sobre a gente se sentir pequeno, né, Jonas? E a gente vê na Bíblia muitos homens de Deus que se sentia pequeno para a chamada, né? Se a gente for ver Gideão falou, Senhor, tá errado, né? Eu sou o menor da casa, o menor da tribo, a minha tribo é a menor, então não tem como, é impossível, né? Mas aí o Senhor falou, né, que ele era o escolhido, né? Então a gente vê na Bíblia muitos homens de Deus que se sentia pequeno para a responsabilidade, mas é aí que Deus usa, né, Jonas? É verdade. Deus usa ali a pessoa que se sente incapaz, né, para falar, é esse mesmo que eu quero. Vou capacitar e vou colocar ele onde eu quero, não é? Sim, meu amigo. O que você disse aqui é primordial, né? Parece que eu costumo dizer, tem até uma mensagem que eu prego, que é assim, os maiores projetos de Deus estão nos menores lugares. Olha só. E o que o senhor falou é totalmente coerente, porque todos os grandes homens de Deus na Bíblia teve medo e se sentiu pequeno, como o senhor usou essa expressão. Sim, verdade. O próprio Jeremias disse, eu sou uma criança. Moisés disse, quem sou eu para ir? Então, esses que Deus quer usar, né? É esse que o dedo de Deus aponta e diz, é você que eu quero. Os maiores projetos de Deus estão nos menores lugares. É verdade, Jonas. E até mesmo porque quando o homem se sente alguma coisa, aí Deus fala, opa, peraí, né? Desce lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, quebra um pouquinho o orgulho, né? O Saul mesmo se sentia o chefão, se sentia demais, e aí desobedeceu a Deus. Então, o caminho é esse, né? A gente se sentir pequeno mesmo. Isso. E deixar Deus nos capacitando aos poucos. É verdade. Não é? Na sua opinião, Jonas, qual é o maior desafio que você passou até hoje como pregador da palavra? Há muitos desafios, né, que um homem ele enfrenta em sua chamada, né? Quem tem chamada, tem um louvor que diz assim, a chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimento, de percas, de lutas e lamentos, mas a vitória é garantida para quem suportar. Verdade. Esse hino eu carrego sempre no meu coração, porque a gente que faz a obra, né? A gente é alvo do inferno a todo tempo, né? Verdade. E eu acho que um dos maiores desafios que eu já enfrentei na minha vida foi o desafio emocional, na parte emocional. Tem até uma mensagem que eu ouvi há um tempo atrás lá na nossa igreja, que um pregador disse assim, não deixe a emoção abortar o seu propósito. Eu acho que de todas as provações, os maiores desafios da minha vida,
o que mais me doeu no meio da minha jornada é o desafio emocional, né? Na parte emocional, tem momentos da sua vida que parece que você se sente só, né? Entendi. Às vezes os seus amigos não vão te compreender, às vezes até sua própria família, não por mal, às vezes não vão compreender os seus passos. Tem um momento da sua vida que você se sente só. E eu cheguei às vezes um vazio, sabe, imenso no coração. Sei. É uma dor interna, né? É uma dor emocional. Eu acho que é essa que mais machuca. Ao meu ver, o que mais faz os grandes homens de Deus parar no meio da trajetória é o desafio emocional. Muita gente aborta o propósito por causa da emoção. Mas a gente tem que aprender a conviver com isso, né? Sim, verdade. Não deixar nossas emoções, né? Por causa do nosso propósito. O propósito é bem maior do que as nossas emoções. É verdade, Jonas, mas é importante demais para o pregador, para quem está na obra, ter uma liderança sólida também, Sim. Não é? Porque o seu pastor, eu acredito que ele foi muito importante nesses momentos difíceis para você, sim, não é? Sim. Porque o pregador, o missionário, que não tem uma liderança, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para incentivá-lo, né? Não tem um Barnabé na vida de Paulo, não é? É importante demais. A gente precisa ter companheiros, né? A gente precisa ter pessoas do nosso lado para nos colocar em pé, não é verdade? Sim. Você disse tudo aqui. Liderança, né? A gente tem que estar debaixo de uma liderança. Sim. Ter a quem a gente recorrer. Tem gente que morre na jornada porque anda ao lado de poços vazios. Entendi. Todos nós vamos se cansar no meio da jornada, isso é fato. Porque até Jesus se cansou em João 4:6, perto do poço de Jacó. Uhum. O texto diz que Jesus se cansou do caminho. Se Jesus, que é Jesus, se cansou, imagine nós. Imagine nós. E a ideia central desse texto é que Jesus, no período do seu cansaço, ele vai se assentar do lado de uma fonte cheia. O que tem matado muita gente é que no período do cansaço tem se assentado do lado de poços vazios, que você disse. Às vezes esse poço cheio é seu pastor, liderança, né? Muito me ajudou também meu pastor, muito. Até hoje eu acho que devo muito ao meu pastor, porque a visão dos nossos líderes é bem maior do que a nossa. Verdade. Muitas das vezes você acha que está certo, que você está andando no caminho correto. Basta você ouvir uma palavra do seu pastor que você diz, muda totalmente a direção dos seus olhos e a sua mente. Então, eu costumo dizer que liderança é tudo. Sem liderança a gente não chega a lugar nenhum. É isso aí. Ô Jonas, uma curiosidade. Você tem 23 anos, começou a pregar com 15 anos, não é? Alguma vez você chegou numa igreja para ministrar e alguém te olhou torto, te olhou feio, assim, fala, rapaz, um menino desse vai pregar, não vai sair nada. Já passou por uma situação assim? Já, meu amigo Rafa. Já muitas vezes já aconteceu. Inclusive os jovens que fazem a obra, que prega, vai se identificar agora, Rafa, porque não podemos generalizar, como o senhor sempre diz aqui. Tem aqueles que nos apoiam, tem os pastores que nos apoiam, tem líderes que nos apoiam, mas sempre tem um ou outro que não dá credibilidade aos jovens. Entendi. O que tem de talento na juventude, o que tem de talento no meio dos jovens, mas falta apoio. E essa pergunta que você me fez já aconteceu pelo menos umas 3 vezes, né? Por questão de ética, uma certa vez fui pregar num evento no interior de São Paulo, onde eu ficaria 3 dias. Fui lá, os irmãos me pegou na rodoviária, cheguei para ministrar na igreja linda, bonita demais, jovens bem vestidos, a presença de Deus foi real naquele lugar. E essa igreja tinha um costume de trazer e galgar os grandes pregadores para os seus congressos, né? Entendi. Grandes pregadores, né? Renomados, né? A qual a maioria deles são referência para a nossa geração.
E Deus, o Senhor, me colocou nesse trabalho, no evento de jovens. E eu me recordo que quando eu cheguei na igreja, os obreiros em cima do altar, tudo, o pastor da igreja me olhou lá de cima, cochichou no ouvido do obreiro e não quis me colocar lá para cima do púlpito. Olha só. Eu fiquei o congresso todo, a festa toda lá embaixo, sentadinho no meu lugar, adorando a Deus, cultuando. Quando chegou na hora da palavra, o obreiro me levou lá para cima, mal me apresentou. Deu para ver que houve um desprezo, né? Sim. E aí o que acontece, Rafa? O que mais marcou minha vida nesse congresso foi que nós começamos a ministrar. Deus, naquele dia, surpreendeu com a glória sobrenatural, salvou almas, batizou com o Espírito Santo, quase o culto não acaba. Ô, glória. Eu terminei a mensagem, agradeci e fui para o meu lugar. No final do culto, esse mesmo pastor pegou o microfone e pediu desculpa na frente de toda a igreja. Glória a Deus. Ele pegou o microfone e falou assim para toda a igreja: irmãos, eu cometi um erro essa noite, quero pedir perdão a Deus, aos irmãos e a esse jovem. Eu vou ser sincero para os irmãos, eu não dei nada quando esse jovem chegou aqui. Mas quando vi-lo ministrar, Deus me sacudiu com a glória sobrenatural. E é por isso que eu quero pedir perdão a Deus e a você e a toda a igreja por isso. Meu Deus. Então, a gente... É forte, hein? É forte demais. Esse testemunho eu carrego para a minha vida toda. Então, dependente disso, a gente enfrenta isso. Os jovens se identificam comigo, né? Uhum. A gente enfrenta um certo desprezo, né? Em alguns lugares, não todos. Tem igrejas que são a bênção em nossa vida, nos abraçam. Mas sempre tem essa, né? Jovem, né? Não vai sair nada. Não vai sair nada. Mas quem é jovem para falar? Mas Deus, ele cuida, né? É Se verdade. Deus chamou. E aí, Jonas, nesse momento é importante demais a maturidade emocional, né? Isso. Porque se for uma pessoa desequilibrada, pega a Bíblia ali e vai embora. Né? Vai embora. E aí Deus quer honrar a pessoa, Deus quer usar a pessoa, e a pessoa acaba perdendo por causa do controle emocional, né? Então é importante demais o pregador ter esse controle também, né? Sabe, ó, tô sendo aqui menosprezado, tô sendo aqui, né, julgado. Mas eu creio que Deus está na minha vida. Deus vai me usar, Deus vai falar com a igreja, e foi o que aconteceu com você, não foi? Sim, exatamente, meu amigo. Tem que ter esse certo controle, né? Eu confio demais em Deus, Rafa. Confio muito, muito, né? Confio muito e eu dependo muito da mensagem. Eu não sou nada, né? Eu costumo dizer que não é a mensagem que depende do mensageiro, mas é o mensageiro que depende da mensagem. É verdade. Sem ela não somos nada. Então, quando eu chego em qualquer lugar para ministrar a palavra, eu disse que a palavra cresça nesse lugar. A sua palavra faça, que a sua palavra... Eu não sou nada, mas a sua palavra é tudo. Então, eu dou lugar totalmente à palavra quando eu chego lá e a palavra de Deus nunca volta vazia, né? É verdade. É isso aí. Jonas, no começo das pessoas, aconteceu comigo, talvez aconteceu com você, né? A sede de pregar. E a sede de pregar, a sede de estar em agenda, acaba fazendo com que o pregador não respeite mais algumas lideranças. Como, por exemplo, você tem um convite para pregar em um culto de Santa Ceia. E aí você fala, o pastor não vai deixar, o pastor está aprendendo meu ministério. Tem muitos, né? Só que aí, quando a gente vai amadurecendo, a gente percebe e vê que é extremamente importante a gente sentar para ouvir também, né? Tomar uma Santa Ceia, estar em culto de doutrina, ouvir uma palavra, ouvir um conselho. Você já passou por alguma fase assim na sua vida? Ou você conhece, né, alguém que fala, meu Deus, esse homem precisa parar, mas ele não quer parar? Já. Aconteceu uma fase na minha vida, uns anos atrás, que quase no começo também da minha jornada, aquele desejo de pregar, né? Aquele desejo de fazer a obra. Todo mundo tem, né? Sim, todo pregador tem essa sede. A gente entra no culto, né? Como diz meu pastor,
um dedo já no meio da Bíblia aqui, orando para faltar o pregador. É assim mesmo. Essa fase a gente já viveu já, né? Mas um certo tempo o pastor conversou comigo acerca disso. Falou, Jonas, vai com calma, tal, assim. É amadurecimento, né? Sim. Amadurecimento. A gente tem que estar sempre debaixo de liderança. É muito bom pregar, é muito bom fazer a obra, mas melhor ainda é obedecer, né? É verdade. Melhor ainda é obedecer. Até porque é uma fase, tudo é uma fase, né? Tem uma fase que Deus ele pode soprar o seu nome, te colocar no campo da itinerância, né? Sim. É o desejo de muitos jovens. Sim. Mas também tem aquela fase que Deus pode te sentar um pouco. Verdade. Então, é necessário a gente se encher, né? Não podemos falar vazio. Como eu vou alimentar uma multidão sendo que eu não estou alimentado, né? Verdade. Então, é necessário, é fundamental a gente sentar para ouvir a palavra de Deus. Uma vez eu fui em uma conferência, Jonas, e eu aprendi muito. Um pregador, um pastor que ministrou lá, ele pregou sobre Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas. E ele trouxe isso para o nosso ministério, né? E depois daquele dia eu comecei a entender que realmente na nossa chamada tem fases, né? Tem um tempo para tudo. Tem o tempo que Deus quer que a gente cuide só da nossa família, né? Que a gente seja usado por Deus para Deus salvar a nossa família. Tem um momento que a gente precisa sentar para ouvir, para absorver, aprender mais. Tem momento da nossa vida que Deus quer que a gente cuide de um departamento da nossa igreja, né? E tem o tempo também de ir ministrar fora, né? Fases. E é difícil a gente entender isso, né? Mas quando a gente entende, o nosso ministério flui mais levemente, não é? É verdade, meu amigo. O senhor falou tudo. O senhor falou tudo, que é tudo fase, na verdade. Tudo fase. Não podemos, né, nos iludir com o momento, né? Tem fases que o telefone não toca, tem fases que... Meu Deus. Tem fases que não tem a oportunidade de pregar nem na igreja. Nem na igreja, no culto. Mas tudo é uma fase, na verdade. Tudo é fase, nós temos que obedecer essa fase. Por quê? O pregador de hoje pode ser um pastor amanhã. Verdade. Então, por isso, às vezes Deus nos senta para criar algumas raízes, né? É verdade. Então, é fundamental isso, entender as fases, né? É legal, é isso aí, Jonas. Vamos lá para outro tópico. Eu quero perguntar agora para você. Você já falou mais ou menos aí, mas eu quero saber mais a fundo. Você já pensou em parar? Já entrou na caverna igual Elias? Já pensei em parar, já pensei em parar. Eu acho que muitas vezes já pensei em parar, né? Já pensei em parar. Eu acho que um grande escritor, eu não falo o nome, ele disse que a maior confirmação de uma chamada é quando você pensa em parar. É forte. Isso é sobrenatural. Essa ideia, esse pensamento é sobrenatural. A maior confirmação de uma chamada é quando você deseja, tem vontade de parar. Já aconteceu várias vezes, Rafa, na minha vida, muitas vezes. Tem uma certa feita que eu fui pregar em um lugar, estou voltando a pé, estou no louvor, falei, meu Deus, não dá mais para mim, não quero mais pregar, não quero mais. Muitas vezes já pensei em desistir. Acho que esse sentimento, ele permeia o coração de todos aqueles que fazem a obra de Deus, e todos escolhidos. E tem um segredo nisso, porque você já prestou atenção que aqueles que fazem a obra, aqueles que são usados por Deus, são aqueles que mais disseram não para Deus. Eu disse, vai pregar? Não quero. São aqueles que não quer que Deus usa para fazer. É forte, hein? E aqueles que quer, Deus não usa. Olha só, interessante. É interessante, você pode perceber esse detalhe. Os maiores oradores, os maiores profetas da Bíblia foram aqueles que começaram dizendo não. Verdade. Moisés disse não no início, na sarça. Jeremias disse não no início da chamada. Verdade. Então, o não, a vontade de parar, o não querer, eu acho que é a maior confirmação de uma chamada. É forte, hein? Meu Deus do céu. Já senti muitas vezes vontade de desistir. Falei, meu Deus. Às vezes a gente passa por situações que você fala, meu Deus, eu estou fazendo a sua obra, estou pregando a sua palavra, estou ganhando almas para Jesus.
e você passa por certas situações da sua vida que você fala, meu Deus. Mas tudo isso é confirmação de uma chamada, né? É verdade. É isso aí, Jonas. Vamos lá, Jonas. Eu quero saber também de você um erro que você cometeu pregando que hoje você não faria mais. Pode falar pelo menos um para nós? Tem um erro que é um pouco engraçado. Com um mês e pouquinho que eu tinha aceitado Jesus, como eu disse, uns 1 mês e meio, 2 meses, já estava ministrando após a minha conversão. Sim. Hoje para amanhã não. Cada um Deus tem chamado, né? Tem pessoas que a obra de Deus está atrasada na vida dele, né? Já era para estar faz tempo fazendo, né? E tem pessoas que levam tempo, né? Verdade. É o tempo de Deus, é a escolha divina. E eu me lembro que eu tinha 1 mês e meio, aí meu pai pastor Adelmo, pastor atual na Coluna de Deus, né? Manda um abraço para ele. Ele fez um trabalho evangelístico na rua, um culto ao ar livre, colocou a caixa de som, e ele disse assim, filho, você que vai pregar, tinha 1 mês e pouquinho. Aí as pessoas, tudo sai da janela de casa, muitas pessoas sentaram ali em frente à praça para ouvir a palavra de Deus, todo mundo ali se reunindo, várias pessoas que não conheciam a palavra, pessoas que se afastaram de Cristo, e por fim, o erro que eu cometi foi o seguinte, meu pai me passou a oportunidade para pregar, eu não tinha muita mensagem, eu peguei um texto para pregar, eu preguei 1 Samuel 16, a unção de Davi, em um culto ao ar livre, e as pessoas estavam ali, muitos não conheciam Cristo, precisavam de um João 3,16, uma mensagem evangelística, salvadora, né? Uma mensagem salvadora, e eu comecei a pregar que o azeite vai descer no meio da Boa. Empolgado ali, não tem meu pai vai, prega, eu olhava pro meu pai desesperado, o azeite vai descer, os irmãos, tipo, não conhecia muito, cara. Os irmãos queriam outra mensagem. Precisando do João 3,16, né? Ô, Jesus. Uma mensagem... você ali entra no manto. Meu pai do céu. Uma mensagem cristocêntrica, né? Uma mensagem crucial. E eu pautado em unção, o azeite vai, pega o fogo, vai cair. Aí passou um tempo, os irmãos no final do culto me abraçou, maravilha, foi forte, Deus te usou. Só que para incentivar. Mas com o passar do tempo eu falei, meu Deus, como eu preguei Samuel 16. O povo precisa de aceitar Jesus. O pessoal não conhecia, né? Eu acho que esse erro meu foi... Meu pai do céu. Eu vou carregar sempre comigo essa experiência. Eu acho que o grande erro assim, que eu nunca mais faço, que eu fiz no começo, foi um dia que o meu pastor não autorizou para mim pregar numa igreja. Sim. E eu fui mesmo assim. Sim. Fui, estudei a mensagem, cheguei lá, Jonas, não aconteceu nada. Os irmãos ficaram, sabe aquela mensagem que você prega, os irmãos olhando para sua cara assim, e aí? Não tem nada, sabe? Sem unção, sem graça nenhuma. E aí eu falei, hoje eu sei, né? O meu erro foi porque eu não obedeci o pastor. Então é importante, esses erros a gente comete, Jonas, para a gente aprender, né? Aprender. A gente aprende e aí a gente pode ensinar outras pessoas na frente, né? Sim, tem razão. Mas a sua foi engraçada, hein? O pessoal ali, cadê? E aí, Jesus nada, só tem unção? Cristo, o azeite. É forte demais. Ô, Jonas, qual é o personagem bíblico que você mais se identifica? Para ser sincero, assim, o personagem bíblico que eu mais se identifico é o apóstolo Paulo. Eu acho o apóstolo Paulo extraordinário, né? Foi... Por ele ser um missionário ou por causa das mensagens? Por ele ser um missionário e pela conversão, pelo que o apóstolo Paulo representa, né, para a igreja de Cristo. Entendi. Eu acho que a história de Paulo é sobrenatural. A biografia de Paulo, todas as vezes que a gente lê, tem até um filme, né?
do apóstolo Paulo. Não sei se você já assistiu. Paulo, o apóstolo de Cristo. Isso, Paulo, muito apóstolo bom de filme. Cristo. A gente tem dica, né? Filme muito bom. Assisti muitas vezes porque eu admiro demais o apóstolo Paulo, né? As suas epístolas. Paulo foi responsável por 33% do Novo Testamento. Sim. E a forma da conversão de Paulo, a sabedoria de Paulo, se você parar para meditar, meu amigo, em cada epístola de Paulo, a forma que Paulo escrevia, se comunicava, é uma forma brilhante, né? Tem até uma carta a Filemão, uma epístola a Filemão. Sim. Se você ler essa carta, o jeito que Paulo saúda, como Paulo se apresenta nessa carta em questão de Onésimo, né? É extraordinário a fala de Paulo. Ele desce o nível para atingir a mensagem um pecador, para salvar, para o resgate de um pecador. É verdade. Então, eu acho que o apóstolo Paulo, para mim, é um marco. É verdade. Eu sempre digo que a carta de Filemão é um grande resumo da vida cristã, né? O que é ser um verdadeiro cristão, né? E Paulo, ele fala para Onésimo, volta lá, pede perdão para Filemão, e eu vou falar aqui para ele, se ele te deve alguma coisa, eu pago no lugar dele, né? Recebe ele como a mim mesmo. Nossa, é forte demais. É muito profundo. E é engraçado também que se assemelha com você, porque Paulo, quando caiu as escamas dos seus olhos, né? Depois de 3 dias, ele já estava ministrando, né? Já foi ministrar, né? Ali em Damasco, né? Ele já começou a pregar. Depois ele se retirou 3 anos no deserto, né? Mas ali, quando ele aceitou Jesus, ele já começou a ministrar, né? É muito forte, é muito forte. Além do preparo que Paulo tinha, a unção, um homem de oração que ele era, sem dúvida. Eu imagino, Jonas, Paulo nos dias de hoje, com a tecnologia que a gente tem. Imagine Paulo aqui no meu podcast. Meu Deus do céu. 1.000 almas aceitando Jesus. É verdade, verdade. 1.000 pessoas aceitando Jesus aqui, ó. Que coisa boa, né? Então, sem dúvida, Paulo é um grande exemplo de homem de Deus, né, para nós. Bom, nós estamos chegando no final do nosso programa, do nosso podcast. E eu quero agora abrir o quadro, Jonas. Sou um milagre. Esse quadro eu peço com testemunho de vida, né? E aí eu quero perguntar para você agora, amigo. Você pode dizer, eu sou um milagre? Posso dizer sim. Eu vivi algo na minha vida que até hoje confunde algumas pessoas, porque no ano de 2009 eu sofri um acidente, né? Não sei, poucos conhecem esse testemunho, mas em 2009 eu sofri um acidente. Fui atravessar a rua de casa para comprar uma bala na doceria que tinha em frente, que hoje não tem mais, fechou, baixou as portas. Só lembro disso, de eu andando e atravessando, não lembro de mais nada. Fui acordar no hospital. Meu Deus. Uma bicicleta, minha rua é descida, uma bicicleta em alta velocidade, eu ainda criança, me atingiu de cheio, eu bati a cabeça na guia, Rafa. Fui para a Santa Casa, os médicos desenganou, falou que não era nada a princípio, para me voltar para casa, né, se alimentar. E eu não conseguia se alimentar, sentado no chão, só vomitava. E o que aconteceu, meu amigo? Com o passar do tempo, meus pais me levaram no hospital, né, um hospital mais sofisticado, né? E chegando nesse hospital, os médicos tiveram que me internar rápido, fizeram alguns exames, né, como tomografia, e constou que eu tive traumatismo craniano. Meu Deus! Um trinco no crânio. Rapaz! Uma bola de sangue enorme aqui atrás da minha cabeça. Isso em 2009. Meu pai tinha acabado de assumir uma igreja ali no Jardim Silvia, onde ele começou a pastorear. E, nossa, foi um momento muito difícil, assim, da minha vida, da minha família. Você tinha o quê? 9 anos? Tinha 9 anos de idade. Sim. Meus pais
desesperado, minha mãe não dormia, meu pai ia pro hospital ficar comigo. Eu me recordo, né, das noites que ele dormia numa cadeira, só tinha uma cadeira para ele dormir, ele ficava a noite toda dormindo naquela cadeira, eu não conseguia comer, convulsionando e vomitando, colocando tudo para fora que eu me alimentava, ingeria. E aquele momento, muitas pessoas disseram, né, e pensaram que eu não ia sair com vida dali. Sim. Porque traumatismo craniano é algo muito sério. Verdade. Podia dar uma morte cerebral, esse coágulo podia perfurar, infiltrar. Então, todos acharam que a gente já era o meu fim, né? E eu me recordo que quando eu estava naquele hospital, eu não sentia nem eu pisando no chão, não conseguia comer nada. Meu Deus. Difícil. Fiquei mais de um mês lá internado e quando eu fui, assim, os médicos chegaram até meus pais, falaram que se a situação não melhorasse, tinha que abrir minha cabeça, retirar esse coágulo de sangue, só que era uma cirurgia um pouco arriscada. E minha mãe em lágrimas, meus familiares, meu pai na época levantou a igreja em oração por mim. Todo mundo, todas as igrejas assim, em Morato, que meu pai tinha amizade com os pastores, se levantaram em oração pela minha vida, isso no ano de 2009. Os irmãos orando. Os médicos pediram novos exames, né, para saber exatamente o lugar que ia abrir. E quando fui fazer o exame novamente, o coágulo de sangue secou e o crânio colou de volta. Meu Deus! Oh, glória! E, nossa, foi um momento assim... Sem explicação nenhuma. Sem explicação. Ele foi além da medicina. Meu Deus! Eu posso dizer que eu sou um milagre, Rafa. Sou um milagre. Glória a Deus, Jonas. Não era para estar aqui, né? Mas Jesus tinha um plano, porque quando eu estava lá naquela mesa, naquela cama, naquela maca, deitado, foi algumas irmãs orar por mim. Sim. Eu não me recordo o nome da irmã, mas que foi lá me visitar, eu me recordo que somente que ela estendeu as mãos e começou a orar, interceder pela minha vida. E no final ela disse, você morrer. Você é um grande projeto nas mãos de Deus. Tem muitas almas que serão salvas através da mensagem que colocando na sua boca. Meu Deus do céu, olha só. Passou o tempo, alta, meu tio foi me buscar no hospital, meu tio Pedro mandou um abraço para ele. E graças a Deus estamos aqui até hoje. Nunca Glória mais, nem sem sequela nenhuma. Estamos com saúde, estamos aí. E Deus cumpriu sua palavra, a gente tem feito a obra de Deus aí. E eu posso dizer que eu sou um milagre, essa experiência para o resto da minha vida. Deus fez um milagre na minha vida. Glória a Deus. Olha só, gente, que testemunho lindo, né? Que bênção a gente ter esse quadro. Cada episódio a gente ouve um testemunho mais bonito que o outro. E o seu, Jonas, sem dúvida, a gente vê que não dá para explicar, né? Milagre não se explica, só se vive, né? Milagre só se vive. Então, é a confirmação, né, do que Deus tem na sua vida, que Deus tem na sua chamada. E eu tenho certeza que Deus vai te levar para lugares muito maiores. Creio, meu. Onde você nunca imaginou chegar. Deus vai te levantar. Porque se Ele te deu a chance de vida, é porque o projeto é muito grande. E você está na posição, e eu creio que Deus vai te levar aonde Ele deseja. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Pessoal, muito obrigado. Você que nos ouviu pelo Spotify, pelo Facebook, pelo YouTube. Muito obrigado, meus amigos, pelo carinho da sua audiência, tá bom? Eu quero pedir que você nos ajude a se inscrever aí em nosso canal, tá? Manda para todo mundo também pelo YouTube, né? E pede para o pessoal se inscrever. É muito importante, porque nós já estamos chegando a 1.000 inscritos, pessoal. Olha, que bênção, né, Jonas? Vai crescer 1.000 inscritos. 1.000 inscritos, pessoal. Então, eu preciso da sua ajuda, tá? Se inscreva e peça para todo mundo que você enviar se inscrever também
no nosso canal e deixar o like, tá bom? Para que essa mensagem, para que esse vídeo chegue para muitas e muitas pessoas. Porque funciona assim, Jonas. Se o pessoal der bastante like, o YouTube vê, sabe que é um vídeo relevante e aí acaba aparecendo para outras pessoas, né? Então é muito importante, gente. Então você deixar o seu like, comentário e se inscrever em nosso canal, tá bom? Testemunho do Jonas, as experiências do Jonas, muitas pessoas precisam ouvir também, tá bom? Jonas, amigo, obrigado, viu? Que Deus abençoe você e a sua família, né? Sua casa. Que Deus continue abençoando o seu ministério poderosamente. Amém? Amém. Senhor, também quero usar essa última oportunidade, agradecer a todos vocês que ficou até agora com a gente. Curta demais, viu, irmãos? Curta, siga as páginas aí. Fique ligado aí que vai ter o próximo, né, Rafa? A gente está iniciando. Com certeza. Fica ligado. Creio que esse podcast, esse trabalho é um trabalho que Deus, o Senhor, vai dar muito crescimento. Muitas vidas vão ser alcançadas através desse trabalho. Muito prazer, Rafa. Foi marcante para mim. Muito obrigado. Que Deus, o Senhor, abençoe sua vida, sua família. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Jonas. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, viu? Você que ficou até o final, tá bom? Vá lá também no Spotify, tá? No Spotify lá a gente tem um áudio também, lá todos os episódios. E para você ouvir aí, quando estiver no ônibus, no trem, né, estiver indo trabalhar, você coloca o fone de ouvido lá, né, e ouve também o Spotify, os nossos podcasts, tá bom? Muito obrigado, turma, que Deus abençoe você, a sua família, a sua casa e até a próxima. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Deus.